vamos ouvir, vamos meditar nessa tarde a respeito de mais uma parábola. Há poucos dias veio ao meu coração muito forte sobre as parábolas, que teríamos que tocar nessas parábolas. São muitas parábolas. Eu nunca tinha parado para ver a quantia de parábolas, mas são muitas parábolas, muitas comparações, e para dizer a verdade, o Evangelho, o ensino de Jesus se baseou mais nisso. Era uma forma dele ensinar ao povo, tomando coisas simples, da compreensão de todos, e dizendo, o reino dos céus é semelhante a isto, é semelhante àquilo, não é certo? Veja aqui para nós. Então, irmãos, eu quero falar sobre a parábola das 10 virgens. É muito famosa essa parábola, todos a conhecem. Isso está em Mateus capítulo 25. Você pode acompanhar, pode somente nos ouvir, porque nós não vamos fazer uma leitura completa de vez, nós vamos comentando. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Não quer dizer que são só 10 virgens. Jesus tomou esse número, vamos dizer, de um modo aleatório, para mostrar no contexto que, na verdade, essas 10 formavam 2 grupos. Um grupo de virgens prudentes e outro era chamada virgens loucas, nécias ou sem juízo. Quer dizer, pessoa que não levava a sério, mas brincava, né? Jesus, ele está falando nessa parábola sobre, eu quero que vocês, pode fechar a Bíblia e nos ouçam, sobre a sua vinda. Ele falou em Mateus 24 sobre essa vinda, a vinda dele, respondendo aquelas 3 perguntas que lhe fizeram em Mateus 23 a 24. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas. Quando serão estas coisas? Era a destruição do templo, onde não ficaria pedra sobre pedra. E que sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu essas 3 perguntas. E ele, falando da sua segunda vinda, nós encontramos aqui ele mostrando essa parábola que fala dessa vinda. Nós vemos, irmãos, que a Escritura nos diz, tomando as suas lâmpadas. Naquele tempo não havia luz elétrica, né? Tinha que ir com as lâmpadas, a lamparina. E a lamparina, ela era alimentada por azeite. E o azeite representa o quê? Vocês sabem, o Espírito Santo. É o que representa o azeite. E nós vemos que a condição era ter luz. E para se ter luz, é preciso do azeite. E era o azeite de oliva.
Era o que abastecia naquele tempo os lares. O azeite, ele representa o Espírito Santo, o qual nos dá a luz. Não há maneira de brilhar, não há maneira de dar luz. Mesmo Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo, não há maneira sem o azeite. Então vocês observam a necessidade, como é fundamental ter o Espírito Santo. Porque é por ele que alcançamos, é que vamos dar luz. E isso, irmão, esta parábola, ela nos mostra a responsabilidade que é individual. E vemos que o azeite não se empresta, não se vende. Cada um tem que ter o seu próprio azeite. O filho, a filha, não pode dizer, minha mãe, meu pai é suficientemente crente a ponto que fala por mim. A salvação, ela é individual. Então Jesus diz, 5 delas eram prudentes. Que quer dizer, era cuidadosa, era zelosa, se preocupava em realmente ter luz na sua vida. E para isso tinha azeite de reserva. Enquanto as outras 5 era displicente, vamos dizer. Não dava muita importância. Mas vamos lembrar que ambos grupos eram virgens. E virgem representa o quê? Pessoas limpas, pessoas boas, pessoas santas. Mas isto não é o suficiente para dar à luz, é preciso do azeite. Nós temos visto, vocês já ouviram também, pessoas que têm suas doutrinazinhas, entre aspas, e passa a julgar os demais. Se você não crê nisto, você é virginécia, você vai ficar fora do arrebatamento. Quer dizer, se você não crê no que eu creio, no que nós cremos. E eu lhe pergunto, você se preocupa com isso? Sendo que o que classifica uma pessoa como prudente é ter o azeite com abundância. O que classifica se é nécia ou não é o azeite. Não é porque tenho que crer naquilo. Você pode crer no que você queira crer. Isso não vai lhe dar nenhuma prerrogativa mais diante de Deus, a não ser que você tenha o Espírito Santo. Então, 5 delas eram negligentes, loucas, sem juízo. Vocês podem observar que nós temos aí está os 2 grupos. As prudentes representando quem? A igreja, a noiva de Cristo. E a outra, as nécias, representando a igreja, que não vai no arrebatamento, nem participa da primeira ressurreição. Alguém pode dizer, não existe 2 igrejas, a noiva e a igreja.
Claro que a Bíblia é bem clara em nos mostrar estas coisas. Nessa parábola se vê bem claro os dois grupos. E o que é que nos diz as Escrituras? As Escrituras nos diz, irmãos, que, olha bem, capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabam. Isso é as virgens nécias. Elas não estarão no milênio. Elas não estarão no arrebatamento. Elas não puderam entrar. Elas não tinham azeite suficiente, suas lâmpadas se apagavam, porque o noivo tardou. E a vinda de Cristo está como tardia. É quando começam a negligenciar, adormecer, tosquenejar. Isso não pode acontecer, porque não sabemos o momento em que o Senhor vai vir. De uma coisa sabemos, que temos que estar prontos. Temos que estar preparados. Isso é certo. Os outros mortos não reviveram até que passasse 1000 anos. Que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aí estão os dois grupos. A noiva, aqueles que dormem no Senhor, 2 Tessalonicenses 3,16, eles ressuscitarão primeiro. O arrebatamento, ele segue uma ordem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos, diz a Bíblia, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. É rápido, né? E ante a última trombeta subir aqui, nós subiremos a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Cristo não vai vir para pôr os seus pés aqui na terra. Nós o encontraremos ali nos ares. E de lá iremos às bodas do Cordeiro. E aí viremos à terra e reinaremos com ele. 1000 anos é o que chamamos de o milênio. Milênio por quê? Para completar o 7º dia. O mundo tem 6.000 anos. Falta o milênio. 6 dias Deus fez a terra, fez todas as coisas. E no 7º descansou. E nós simplesmente estamos aguardando este milênio. Mas a coisa mais importante, irmãos, é que Deus, Ele nos tem dado este privilégio de nem passar pela morte, se possível. Somos o povo para entrar no milênio, porque a vinda de Cristo está às portas. Você precisa de mais sinais do que existe? Tudo tem se cumprido. Israel na sua terra, Malaquias 4, Deus tem cumprido enviando o seu profeta. O mundo está na condição que deveria estar para Jesus vir. Nós vivemos
no momento, de qualquer momento, pode ser ao cantar do galo, ao cair da noite, pode ser qualquer hora. Irmãos, temos que viver em expectativa. Você nunca permita a sua expectativa baixar. Não troque, não faça isto. Mantenha a tua expectativa, a expectativa da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Aleluias por isto. A noiva, ela subirá para as bodas do Cordeiro e reinará com Cristo 1000 anos. E as Escrituras aqui é bem clara em nos dizer que o restante dos mortos não reviveram até que passasse os 1000 anos. E ali no final é onde virá a ressurreição geral de justos e injustos. E Jesus, em Mateus capítulo 25, ele ainda nos diz que naquele dia será como o pastor aparta os cabritos das ovelhas. Dirá para as suas ovelhas, que não é a noiva ali é a igreja, as virgens nécias, aqueles que foram bons para com a igreja. Como disse Jesus, quem deu um copo de água, por ser, não dá por dar, mas por ser meu discípulo, em respeito, de modo algum perderá o seu galardão. Apartará à direita e dirá: benditos, vinde benditos de meu Pai. Tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. E eles dirão: não é a noiva ali. Quando é que te vimos nu, preso, com fome, e te acudimos? Jesus dirá: quando fizeste a um destes pequeninos, a mim fizeste. Deus está no seu povo. Quem vos recebe a vós, a mim me recebe, disse ele. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Deus, ele mora na sua igreja. Por isso eu digo: respeite sua esposa, seu marido, seus pais. Ou pensa que Deus não está neles. Mas, e os outros, os ímpios, vendo isto, vão dizer: quando é que te vimos com fome, nu, isto e aquilo, e não te acudimos? Vocês vejam que é uma coisa automática. Aqueles santos ali, eles nem sabiam que havia atendido, acudido, e visitado, e feito. Agora, quando uma pessoa ela faz a coisa, vamos dizer, a mão direita dá uma esmola, mas a esquerda fica sabendo, toca trombeta para mostrar o que está fazendo, Jesus mesmo disse: você já recebeu a sua recompensa aqui. Olha, eu fiz isso para fulano, Beltrano, Ciclano, eu fiz, eu. Você quer ser recompensado? Não seja um gavola. Deixa que aquele que te vê ocultamente te recompense. É uma coisa automática. Ser bom não é uma fábrica, eu vou ter que fazer isso para me ser bom. Isso é automático. Quando é que fizemos
te vimos com fome, com sede, nu, preso, doente. Eles nem percebiam que fizeram isso. Então, irmãos, aí está a igreja e a noiva. São dois grupos. E eles são bem destacados nesta parábola das 10 virgens. Vamos seguir. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Talvez pensaram assim, ele vem logo, isso não é necessário. Vamos dizer na linguagem agora. Não precisa ser tão crente assim, ser um fanático. Não preciso disso, não preciso daquilo. Deus conhece o meu coração, Deus sabe. Quer dizer, a pessoa não se importa. Por isso as Escrituras classifica como sem juízo. Alguma tradução diz sem juízo. Loucas. Quer dizer, não tem aquela profunda responsabilidade. E eu pergunto a vocês, não é porventura isto? O caminhar, o portar, o viver, os frutos de alguns mostra a sua negligência. Vamos dizer, a sua loucura. Pelo estilo, pela maneira, a pessoa está mostrando que não tem um compromisso mais aprofundado com Cristo. Tem uma vida superficial. E é o que a Escritura diz, que elas não levaram azeite consigo. Você tem o azeite? Se não tem, busque-o. Busque este azeite. Não deixe para querer buscar quando a coisa, o momento chegar, porque não vai dar tempo. Dá-nos do vosso azeite, ou empresta-nos, ou vende-nos. Oh, não. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, esse tardar, e o próprio irmão Brana diz, a vinda de Cristo é tardia, quer dizer, já tem tardado, está? E quanto tempo ainda nos falta? De uma coisa eu sei, Deus está pronto. Deus sempre está pronto. Vocês veem na cerimônia de casamento? Sempre o rapaz está aqui na hora certa. E ela, é difícil uma chegar na hora certa, né? É difícil. Pode estar noiva esperando o dia do casamento durante 1 ano, mas é difícil. Ela sempre atrasa. E ele vai casar sozinho? Ele tem que esperar. Deus está esperando. Cada um a se colocar na posição certa. Como diz o irmão Brana, Deus está esperando que você, o filho dele, vire o teu rosto e não olhe essas coisas ali, ó. Essas mulheres, essas coisas sensuais. E vocês, irmãos, o que é que Deus anda esperando?
E é a misericórdia do Senhor. É a longanimidade de Deus. Quer dizer, Deus vai empurrando a coisa para frente para que esse mundo possa viver mais. É para que você se prepare, que eu possa estar preparado. Porque tardando o esposo, tosquenejaram todas. Não é só as nécias que cochilaram. Tosquenejaram todas e adormeceram. Que triste é isso, né, irmãos? Mas à meia-noite de um dia, de 24 horas, não. É a meia-noite espiritual. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. E esse clamor não é a voz do noivo. É a voz que precede o noivo. Aí vem o esposo. Sair-lhe ao encontro, quer dizer, há uma mensagem. Há uma mensagem para acordar, para chamar. Nos dias da vinda de Cristo, antes da primeira vinda, houve um João Batista. Houve uma mensagem para preparar o povo para encontrar com Cristo. E a mensagem era arrependimento, acerto. E as pessoas que criam eram batizados, confessando essa decisão. E Deus diz, eu sou Deus e não mudo. Se a primeira vez ele mandou alguém, a segunda vez ele tem que mandar também. Deus não faz nada sem antes advertir as pessoas. Por isso, irmãos, à meia-noite ouviu-se um clamor. Irmão Febrônio, estamos vivendo a meia-noite? Eu creio perfeitamente. Eu creio que esta mensagem que Deus nos enviou por um profeta é a mensagem do que nos desperta, que nos prepara. E nessa hora temos que ter as nossas lâmpadas acesas, bem acesas, e ter azeite suficiente. Não ser aquele crente pobre, raso. Não, não seja isso. Seja um crente profundo, firme, que tenha azeite. Porque este é o momento, irmãos. Não é a voz do noivo, é a voz que precede, do mensageiro, que vem antes do noivo. O irmão Branham, ele nos diz que você tem que entender a Bíblia. Vamos dizer, entre linhas. Ele diz, se minha esposa escrevesse para mim, ou isso, aquilo, eu, a conhecendo, eu saberia o que ela quer dizer. E você tem que conhecer, nós temos que conhecer as aplicações. É isto aí. Por exemplo, nenhuma parábola, ela descreve completamente a nossa a preparação para o rapto. Nenhuma parábola. Mas antes, cada uma delas nos mostra uma parte de todo esse processo deste preparo. E essa parábola não é, vamos dizer, por menos, ela nos mostra uma parte. Temos que ter a lâmpada brilhando, acesa. Você tem que ter, sabe o quê? É luz em si próprio.
não é brilhar com a luz de outros. Não, você tem que ter luz própria. Você tem que refletir a Cristo. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, ouviram o clamor, né? E prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Você já viu quem é que é? Bem, lembra da lamparina? A coisa vai apagando, é igual o fogão quando vai terminando o gás. A coisa vai diminuindo, vai apagando, vai enfraquecendo. E nessa hora, elas se deram por conta que elas não tinham azeite para manter bem acesa aquelas chamas, a chama da sua lâmpada. Nossas lâmpadas se apagam. Dai-nos do vosso azeite. Mas esse azeite não se empresta. Cada um tem que ter o seu azeite. Você não pode emprestar o Espírito Santo a ninguém, ou dar a ninguém, ou vender a ninguém. A responsabilidade é individual. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Vocês sabem o que é que o irmão Branham fala sobre isto? Ele, quando chegar mesmo aquele momento final, o noivo, é quando as nécias vão descobrir que não estão prontas para entrar. É quando elas vão dizer: dai-nos do vosso azeite. E olha a resposta. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide. Quer dizer, ide. Vão consagrar a sua vida, em outras palavras. Vão orar. Vão buscar. Vão se envolver com as coisas de Deus mais. Porque este é o caminho, irmãos, para receber o Espírito Santo. Obediência completa te dá direito ao quê? Ao sinal. Então o profeta, ele nos diz que elas vai dizer: vão orar, vão buscar, vão chegar a Deus. Você quer azeite? Vão comprar aos que vendem. Pensa que não há um preço? Há um preço, irmãos. E o preço é: separai-vos do meio deles, dos ímpios, e eu vos receberei como filhas e filhos, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Há um preço. Ou acha que o Espírito Santo é dado a rolê de qualquer forma? Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Eu quero dizer a vocês,
nas mensagens, o profeta ele deixa bem claro que haverá uma dinâmica que virá sobre a igreja. Ele até pregou uma mensagem chamada Novo Ministério. O uso da palavra falada. Ele chega a dizer: o que vocês viram em mim virá em plenitude sobre vocês. Mas ele diz ali que isto, quando vier, não é para consertar casamento e divórcio, não é para consertar vidas tortas. E as pessoas que estão esperando, não, quando vier a dinâmica, quando Deus se manifestar, então vai pôr tudo em ordem. Não, você sabe o que põe em ordem? É isso aqui, ó. É a palavra escrita, pregada. Se a pessoa não se põe em ordem com os ensinos, acha que vai vir a dinâmica para lhe pôr, a dinâmica ela virá. O Espírito de Deus haverá de vir sobre pessoas que estão com suas lâmpadas bem brilhando. Pessoas que estão preparadas, não para preparar, mas pessoas já preparadas. E aquilo será algo rápido. Será muito rápido. Então vocês observam que as portas para as nécias é como se fechou. Elas não estavam prontas para receber o noivo. As portas se fecharam. Quer dizer, a dinâmica não veio. Eu quero do teu azeite. Nos venda? Não. Vai comprar, vai comprar. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. É o que nós chamamos sempre, a porta da graça vai fechar. Houve um dia que ela se abriu. Quando Cristo ele veio. Demorou a abrir, mas ele veio e ela abriu. Mas há um dia que ela também vai fechar. E quando fechar, irmãos, é como na arca de Noé. Noé, abre-nos a arca, a porta da arca. A Bíblia mesmo diz que Deus havia fechado aquela porta da arca. Deus havia selado aquilo. Nem mesmo Noé, querendo, ele conseguiria fazer isto. Irmãos, viva preparado. Pense nisso, somente nisso. Quando Cristo ele vier e levar a sua igreja, a porta da graça se fechar, quer dizer, não há mais sangue no propiciatório. Aquele propiciatório onde havia sangue gotejando, as Escrituras diz que se tornará um trono de juízo com relâmpagos, trovões, isso representa juízo. E fumaça. Não haverá mais misericórdia. Não haverá mais perdão. Senhor, me perdoa. O ônibus passou e você não estava pronto no ponto. Senhor, eu prometo agora ser mais diligente, ser isso, ser aquilo. A porta se fechou. Pense você, se um dos teus familiares vai no arrebatamento, sua mãe, seu pai ou alguém,
e você descobrir que você ficou fora. Que tal se eu descobri que eu fiquei fora? Ajudei, preparei um povo pela graça e eles foram, mas eu mesmo não pus o dedo ali para o meu benefício. Só fui, vamos dizer, um pregador do evangelho, da verdade, mas nunca coloquei o dedo para a minha própria salvação, para o meu próprio bem. Porventura não anda cheio desses tipos de pregadores? Ou pensa que só pregando lhes dará direito ao rapto? Não. Acontece o arrebatamento. Vamos dizer que a pessoa descobre que ficou. O mundo não vai perceber. O que vocês veem aí nesses filmes da vinda de Cristo, é tudo produto da mente do homem. Aí o bebê está ali no berço e desaparece, na frente de todos. O irmão piloto de avião desaparece, o avião se vai. O carro bate. E todos os acidentes acontecem. Irmãos, a vinda de Cristo será súbita e secreta. Ou não pensa você que Deus tem meio de preparar? Você ter aquele sentimento e ter que fazer alguma coisa e ali a hora que acontece? Igual o irmão Dantes, aquele moreno que veio aqui, trabalhando ali naquelas duas torres, as torres que o Bilad mandou derrubar. E ele esqueceu o computador dele para trás, o notebook, e ele trabalhava ali. E ele teve que alterar a viagem para voltar para pegar o notebook. E nessa hora aconteceu. Você acha que Deus não tem meios para fazer isso? Fulano fez uma viagemzinha, mas uma viagem que não vai ter mais volta. Deus sabe o que fazer. E Ele fará. Se Ele deixasse a coisa acontecer igual a mente humana mostra, então a vinda dele não seria secreta. E quando eles disseram, Senhor, cadê a promessa da tua vinda? O irmão Branham disse que ouvirão uma voz de trás que dirá, já aconteceu e você não soube. As igrejas ficarão cheias com seus programas indo adiante. É isso que vai ser. Deus tomará por detrás um povinho e os levará à glória. Aí eu pergunto, se descobre que ficastes, o churrasco vai ter o mesmo gosto? A cama, o travesseiro, o trabalho, seja o que for, o que é que vai dar prazer, que substitua o arrebatamento? Nada, nada. Por isso, irmãos, eu quero dizer, aconteça o que acontecer, não troque o teu arrebatamento, viva para o dia da vinda do Senhor. Há lutas, siga adiante, porque aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, este
é que vai ser salvo. Siga firme. Como diz um velho corinho, se meu pai não vai, eu vou sozinho. Se minha mãe não vai, eu vou sozinho. Se meus irmãos não vai, eu vou sozinho. Você tem que seguir adiante. A salvação é individual. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Vamos orar, vamos jejuar. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Mas eu servi Jesus por 50 anos e ele não me conhece. Eu servi Jesus por 30 anos e ele não me conhece. Ora, o reconhecimento é a prontidão. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fiquemos de pé. Senhor Deus, aqui está este sonoro alerta que o Senhor deixou na forma desta parábola para chamar a atenção da tua igreja. Mas eu sei que aqueles que darão atenção são aqueles a quem o Senhor tem chamado, são os que preocuparão. É a noiva eleita. Senhor, eu peço que o Senhor faça com que esta advertência soe e ressoe em cada coração, que o Senhor possa, como diz as Escrituras, quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo, quem tem interesse, ouça. Pai, é o alerta, é o aviso, é a advertência do Senhor. E nós queremos te dizer, Pai, que desejamos estar do lado de dentro quando essa porta se fechar. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Então que o Senhor trabalhe em nós, faça a tua obra em cada um, Senhor, para que possa estar ali. Como disse o Senhor, se teu olho te escandaliza, arranca. Se tua mão te escandaliza, corta. Melhor entrar aleijado no céu do que ir com tudo inteiro para o inferno. Senhor Deus, eu peço, Senhor, a favor de todos, ajuda-nos, Senhor. Eu creio que esta é a mensagem que nos prepara. É a hora de fazer as lâmpadas brilhar. É a hora de fazer com que a luz brilhe, Senhor, intensamente. Pai, seja com cada um de teus filhos e tuas filhas. Eu oro a favor de nossos jovens, de nossas crianças. Eles cresceram dentro da igreja, conhecendo e acostumado com tudo. Mas isto não quer dizer que são convertidos. Eles precisam de terem a experiência deles, eles precisam de terem um azeite em suas lâmpadas. Eles precisam disso, Senhor, individualmente falando. Deus,
Abençoa, Senhor, nossas crianças, nossos jovens, esses lares, nossos irmãos e irmãs. Ajuda essa igreja, Senhor. É tudo que nós desejamos, é que Tu nos use para prepará-los para o arrebatamento. Oxalá que quando acontecer isto, que aqui possa ficar só os bancos vazios. Deus, faz com que cada um tome a Tua palavra, as advertências, os conselhos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nestas horas finais. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.